Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o livro que nós vamos começar a estudar hoje é o livro que nos traz essa esperança. É o livro que, ao longo da história, foi o livro que fez parte de todo tipo de reforma, todo tipo de reavivamento. Romanos estava ali inserido. E isso chama a nossa atenção pelo fato de esse livro que nós vamos estar assim hoje fazendo a introdução, entrando, tentando conhecer um pouquinho mais, ele não é apenas um livro que está no cânon da Bíblia, porque está. Ele tem uma razão prioritária. Essa razão é para trazer uma base, um sustento, uma solidificação a respeito da tua fé. Na Epístola de Judas, que nós terminamos exatamente com os dois últimos versículos, verso 24 e o verso 25, dizendo exatamente assim, Judas capítulo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio Salvador, sábio Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Judas, na sua fala, ele traz aos irmãos a quem ele se endereçava exatamente essa motivação. Olhem para o Salvador, contemple aquele que vai preservar vocês e trazer uma grande alegria ao coração de vocês, pelo fato de vocês fazerem parte do meio e da vida eterna. Falando de acordo com o próprio texto anterior. Romanos, então, é o livro que vai trazer essa essência para as nossas vidas. Em 386, depois de Cristo, em Milão, um nativo do norte da África, que havia sido professor por vários anos em Milão, Itália, sentou-se chorando no chão de seu amigo Alípio, contemplando a maldade de sua vida. Ao sentar-se lá, ele ouviu um canto infantil, que em latim significa torne-se a ler, tome-se a ler. Um pergaminho aberto no livro de Romanos estava ao lado dele, e ele pegou, e a primeira passagem que lhe chamou a atenção ao ler, não em orgias e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e sensualidade, não em contendas e invejas, mas colocar no Senhor Jesus Cristo e não faz nenhuma provisão para a carne no tocante aos seus desejos. Capítulo 13, versos 13 e 14 de Romanos. O homem escreveu mais tarde, do que a ocasião, não existe mais nenhuma que eu iria ler, nem que eu precise, pois de imediato, como uma sentença me alcançou. Por uma luz, por assim dizer, ou a segurança infundida no meu coração, todas as trevas da dúvida desapareceu. O homem, Aurélio Augustinho, que após a leitura da curta passagem de Romanos, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Tempos depois, vai acontecer uma outra situação com Martinho Lutero, e a gente conhece bem a história. Passado outro tempo, vai acontecer algo também de forma inacreditável. Séculos depois, o ministro ordenado da Igreja da Inglaterra, com o nome de John Wesley, foi igualmente confuso sobre o significado do Evangelho e estava à procura de uma verdadeira experiência de salvação. Para a noite de quarta-feira, de 24 de maio de 1738, ele escreveu em seu diário: eu fui muito contra gosto a uma sociedade de Aldersgate Street, onde se lia prefácio de Lutero e a Epístola aos Romanos. A cerca de um quarto antes das 9,
quando ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no seu coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que a confiança em Cristo, somente em Cristo, porque a minha salvação é uma garantia que me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, e me salvou da lei do pecado e da morte. Não avaliação da importância do livro de Romanos, Calvino vai chamar a atenção, qualquer um ganha um conhecimento dessa epístola. Ele tem uma entrada aberta para ela e todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Luther King vai chamar, Martin Luther disse, Romanos é a principal parte do Novo Testamento e o Evangelho muito mais puro. Ainda, no século XVI, Billy William escreveu as seguintes palavras sobre o seu prefácio de Romanos: porquanto essa epístola é a principal e mais excelente parte do Novo Testamento, a mais pura evangelho, ou seja, as boas novas que chamamos de evangelho, e também a luz a um caminho de luz das Escrituras. Eu acho que conhecer que cada homem cristão, não apenas conhecê-la de forma mecânica e sem o livro, mas também exercitar-se nela, sempre continuamente como um pão de cada dia da alma. E assim vai sucessivamente de pessoas que foram impactadas por este livro. Em 2007, 2008, mais ou menos, eu fiz a primeira explanação do livro de Romanos. Preguei durante 9 meses na Igreja Batista de Bom Sucesso. Foi um livro que assim, a gente via que os irmãos de fato tiveram as suas vidas impactadas, de maneira que a nossa igreja era uma antes dessa exposição e ela foi outra depois dessa exposição. Irmãos atravessavam a cidade de Guarulhos, e quem conhece a região ali sabe do que eu estou falando, em torno de 18, 20 quilômetros, pegando o trânsito, enfrentando um trevo pesado, que é o trevo de Bom Sucesso, para chegar na Igreja Batista de Bom Sucesso para ouvir o sermão da graça, como assim foram chamados. Queridos, eu não estou apresentando a vocês mais um sermão mecânico, mais uma, tipo, eu não tenho o que pregar, eu vou pregar, já sei, vou pregar em Romanos. Não, eu estou trazendo a vocês a oportunidade de vocês mergulharem, de vocês beberem, de vocês entenderem realmente o porquê que vocês servem ao Senhor Jesus Cristo, de vocês compreenderem a graça de Deus de uma maneira tão clara, de uma maneira tão óbvia, que servir ao Senhor não será por obrigação, será por prazer. Será realmente de vocês se colocarem e falar assim: Deus, pode sim, pode até o homem me proibir de fazer todas as coisas, eu vou continuar fazendo para a glória do teu nome, eu vou continuar indo adiante. Se testemunhar do Senhor, viver a graça do Senhor é a essencialidade. Portanto, Romanos nos apresenta de que você e eu somos pecadores, mas pecadores alcançados pela graça de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O objetivo de Romanos é apresentar de que sim, Deus alcança tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto gentios, de pessoas de várias etnias, de pessoas de vários povoados. Deus alcança todos eles, não pelos que eles venham a fazer, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É por isso que nós vamos assim, de uma maneira muito rápida, antes de pontuarmos os versículos introdutórios, caminharmos por esse livro. Romanos capítulo 1, versos 14 a 16, diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho que estáis em Roma. Paulo, quando escreve essa epístola, ele estava ali em torno do período quando vai ser preso em Cesareia, saindo da região de Corinto, passando por Éfeso. Então, há entendimento de que em 56 a 57, depois de Cristo, que o apóstolo Paulo vai escrever nessa epístola. Muito provável, conforme alguns vão chamar a atenção, é em 56, quando ele estava ali em Corinto, com um desejo ardente de ir para Roma, de lá poder ensinar, evangelizar e proclamar. Vimos isso no livro de Atos, quando estávamos ali fazendo a exposição, o desejo de Paulo, principalmente nos últimos capítulos, quando ele queria muito estar em Roma. Então, há muito indício de que é nesse período de 56, estando na cidade de Corinto, que Paulo escreve essa epístola, expressando o seu desejo.
Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. A igreja de Roma já tinha ali, dado por alguns irmãos que foram ali no Pentecostes e levaram esse evangelho. Há muito provável também daqueles irmãos que saíram de Antioquia, de Jerusalém, passando por Antioquia e outras cidades, chegaram a Roma e ali plantaram a igreja do Senhor. Qual era o desejo do apóstolo Paulo? Reforçar a fé daquela igreja, trazer àquela igreja a base crucial do que era o evangelho. Por isso que o verso 16 e o verso 17 são importantes. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. No capítulo 2, nós vamos acompanhar então como é que isso acontece, como que vai acontecer essa situação, pois Paulo vai nos apresentar a questão da justiça dos judeus, e chamando a atenção também da justiça dos gentios, já que eles não tinham a lei escrita. E Paulo descreve de que, olha, todas as pessoas, de acordo com o versículo 18 do capítulo 1 e indo diante, ele vai chamar a atenção, não existe esse indesculpável, todos são culpados. Por quê? Porque existe uma lei escrita no coração de cada um. Lembra aquela questão da sua consciência lá que pesa? Pois é, não existe essa questão, olha, eu sou inocente, eu não preciso passar disso. Paulo vai dizer o seguinte: os quais a obra da lei escrita no seu coração testificam juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, no dia qual Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo então salienta nesse livro de que todos os seres humanos são pecadores, e a parte crucial disso é Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não existe nenhum homem na face da terra, a não ser Jesus Cristo, que não venha a ser pecador. Todos, sem exceção. E não adianta nós pensarmos na questão do cumprimento da lei, porque no capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção, nós não somos justificados pela lei, pela prática da lei, nós somos justificados pela fé. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como diz o versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer, sendo pois então justificados pelas obras, pela lei? Pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não tem algo melhor na vida do que você sentir essa paz, do que você não ter peso, do que você não ter aquele fardo por ter que estar na igreja. Eu tenho que cumprir tal coisa, senão não tenho a minha salvação. Eu tenho que fazer isso, senão. O apóstolo Paulo, ele vai tirar aquilo que Cristo vai chamar a atenção em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, dizendo o seguinte: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele vem arrancar de nós. Quem já assistiu o Peregrino vai lembrar daquela situação a qual ele está andando e com aquele fardo pesado, e alguém olha para ele e fala assim, viu, por que você está com esse negócio aí? Você tem que tirar isso. E na igreja, que nós mais temos são pessoas com fardos pesados. Não fardos porque apenas elas estão cometendo pecados, mas fardos porque elas não conseguem ter o perdão dos seus pecados. E elas vivem uma grande crise. Elas vivem na perspectiva, será, meu Deus, que vai dar certo? Será que eu vou chegar lá no céu? Será? E elas vivem confusas, elas vivem naquela angústia, se de tudo que ela está fazendo, ela está calcando, ela está fazendo tudo certinho para chegar lá no céu e está lá. Aí alguém fala assim, olha, no céu nós vamos ter muitas surpresas, e de fato vamos mesmo, porque muitas pessoas que acreditam que a sua base, na sua fé, está naquilo que elas fazem, elas não têm garantia no céu. Não tem.
Elas têm garantia no céu naquilo que Cristo fez, naquilo que Ele realizou. E é interessante porque quando você compreende isso, você entra numa crise grande. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 vai então expressar aquilo que eu e você nós vivenciamos todos os dias. De fato, que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção assim. Capítulo 7. Bom, se então a lei está em mim, que quando quero fazer o bem e o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, verso 23, nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me repreende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe por que ele fala isso? Porque Paulo começa a viver a angústia do pecado. Aquilo que quero fazer, não faço. Mas aquilo que não quero fazer, isso faço. E aí ele vai então chamar a atenção no verso 24 e 25, dizendo assim: miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Quem é que vai me dar base suficiente para eu poder me ver livre disso? A resposta então no versículo 25 é fantástica. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. De maneira que no capítulo 8, versículo 1, Paulo vai chamar então uma grande questão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Reafirmando bem assim, de que aquele que tem Cristo Jesus no seu coração, tem o Espírito de Deus, mas aquele que não tem Cristo Jesus no seu coração, esse não tem o Espírito de Deus, logo esse tal não pertence a Deus, se torna um inimigo de Deus, trabalha e caminha em inimizade com Deus. De maneira que, diante daquilo que o apóstolo Paulo vai apresentar em Romanos, nós temos uma perspectiva, de fato, pertencermos a Deus e não pertencer a Deus. Não existe um segundo grupo, não existe uma alternativa. No capítulo 9, capítulo 10, o apóstolo Paulo então vai chamar a atenção a respeito da paixão que ele tinha pelos seus irmãos compatriotas judeus. E ele descreve o seguinte: olha, eu queria muito que eles tivessem a oportunidade, se fosse necessário, eu abriria mão da minha salvação para que eles pudessem chegar ao conhecimento da verdade. E é no capítulo 11 que o apóstolo Paulo então vai terminar esse trecho falando sobre a doutrina, falando sobre a solidificação da justiça da fé, com um cântico que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois ele, a ele eternamente. Amém. Esse cântico é fantástico porque assim, ele trabalha com aquela questão que Pedro levanta. Os anjos ficam assim meio, a ideia do original grego no livro de Pedro, é que os anjos estão meio confusos, tentando entender como é que um Deus santo, como é que um Deus gracioso, como é que um Deus perfeito permite que pecadores como vocês e a mim cheguem diante dele. Paulo então está chamando a atenção: ó riquezas da profundidade da sabedoria, como insondáveis são os juízos e inescrutáveis os caminhos do Senhor, porque humanamente falando, meus irmãos, não dá. O pecado, como diz o capítulo 3, me separa do meu Deus. Então, sendo pela graça de Deus, sendo por esse único caminho, é que eu posso viver esse evangelho. Não tem uma outra alternativa, não tem um outro caminho. Por isso que o capítulo 12, versos 1 e 2, vai te chamar a atenção. Olha, você quer viver esse evangelho? Você quer viver essa situação? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos conformando com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento e que renovação é essa? A renovação que vem do Evangelho. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que muda a sua história. É o Evangelho que muda você.
Às vezes a gente vê cristãos querendo, com um fardo e com um peso muito grande, quando a gente fala de servir ao Senhor, de ir à igreja, de caminhar. É muito provável que ainda não compreenderam o que é realmente a salvação. Porque quando você compreende o que é a salvação, você vem à igreja, independente se está cheia, independente se ela está vazia, independente se o pastor está falando muito bonito, se o pastor está falando muito ruim, se naquele dia do sermão parece que o pastor fez uma brincadeira à toa e você fala, não gostei mesmo. Você não vai na igreja por causa do pastor, por causa dos irmãos, você vai à igreja porque assim, você tem prazer, você quer estar ali para louvar ao Senhor. Você vai vivenciar a sua vida no seu dia a dia, você vai mudar completamente, você vai ser um outro homem, você vai ser uma outra mulher, você vai ser um outro filho. Não porque vai ter um fardo sobre os seus ombros, te colocando que você tem que ser, não. Sabe por quê? Porque à medida que você vai conhecendo o Evangelho do Senhor, Ele vai te transformando de dentro para fora. Certa visita, uma vez, alguém que teve contato com essa graça maravilhosa, disse assim para mim, pastor, meu marido é outro, mudou. Não que fosse ruim, mas agora ficou melhor. Agora o negócio mudou. Porque o que o Evangelho vai fazer realmente na minha vida e na tua vida é mudar. E vai fazer com que a gente mude para a gente transformar aqueles que estão em nossa volta. Para fazer com que a gente impacte vidas. Para fazer com que as nossas vidas sejam vidas realmente diferenciadas. Por isso que Paulo vai descrever no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vocês vão ter uma experiência singular, não aquela que às vezes te joga no chão, não aquela que te arrepia os cabelos, mas aquela que muda a tua vida, que muda o teu caráter, que faz você realmente ser parecido conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eis que vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. De maneira que essa epístola, ela não pode ser lida separada de Gálatas, já que as duas vão tratar do mesmo assunto. As duas vão caminhar exatamente em conformidade. Na questão da teologia, compreende-se que são grandes epístolas, e aí alguém fala, pela quantidade de escritos que tem, já que Romanos tem aí os seus 16 capítulos escritos, e 1 Coríntios e 2 Coríntios também são epístolas com seu mais de 15 capítulos, e Gálatas vem, Gálatas lá, né, galopando, igual os cavalinhos lá do Fantástico, né, não fazendo propaganda, mas vem Gálatas lá, cavalgando, firme e forte, né, com seus 6 capítulos, né, com uma epístola também grande, uma epístola também de destaque. Não é por conta do seu conteúdo, da sua quantidade de escrito, mas é por conta sim do seu conteúdo, da sua envergadura, da sua chamada, em chamar a atenção de que, olha, a salvação é pela graça. Não temos uma outra alternativa, não temos um outro caminho. E aí então, do capítulo 12 aos capítulos finais, é a praticidade da vida cristã. É a manifestação dos dons, é como que você vai responder e vai viver de acordo com as autoridades. E por isso que eu me senti muito impactado com a epístola de Judas, quando eu fiz a exposição no domingo passado e nesse domingo pela manhã, porque Judas, ele chama atenção para quem? Para a igreja? Só não, ele chama atenção para mim, que sou líder. Tipo, o pastor Claudemir, coloca a sua barba de molho, veja bem o que você está falando, veja bem como que você está vivenciando. Porque ele vai chamar a atenção para a igreja? Vai, mas vai chamar a atenção para a igreja vigiar, atentar contra falsos líderes. E Paulo, na sua praticidade, chama a atenção, olha, respeitem as autoridades. Judas vai chamar a atenção, os falsos líderes são aqueles que rejeitam a autoridade, que ficam espumando contra as autoridades. No capítulo 13, Paulo vai chamar a atenção e vai descrever, olha, a igreja do Senhor, ela não está aí para fazer frente com as autoridades, muito pelo contrário, orem por eles. Vocês sabem qual é a época que Paulo está falando aqui, né? 57 depois de Cristo. Sabe quem era o imperador? É um rapazinho, dizem que baixinho, pequenininho, e que meio revoltado. Os primeiros mandatos dele, os primeiros anos de mandato dele, foi um dos melhores. Mas dizem que um dos últimos anos de mandato dele foram um dos piores.
Ele era tão revoltado que dizem que ele mandou matar a própria mãe. E por prazer, mandou incendiar Roma por completo e colocou a culpa nos cristãos. A igreja se torna perseguida. De 57 em diante, se a coisa já era feia e complicada, de 57 em diante, o evangelho se tornou dificílimo ser cristão. Mas em nenhum momento você vai encontrar dos apóstolos e das lideranças, olha, vamos fazer agora uma marcha contra as autoridades. Não, sempre vai ser essa tônica. Porque a ordem não vem apenas dos apóstolos ou dos profetas, vem do próprio Deus, a autoridade maior. Ele permite, ele coloca a mão. Capítulo 14, então, vai chamar a atenção sobre a liberdade, principalmente em relação à tolerância com os fracos na fé. Porque existe sim irmãos que não tenham a maturidade, irmãos que estão vivenciando na igreja, mas que são irmãos fracos na fé. Talvez por não se envolver, talvez por não ler, talvez porque ainda não compreenderam a magnitude do que é o evangelho. E Paulo chama a atenção: respeitem, coloque-se no lugar desses. Não apenas saiam jogando pedra, criticando, muito pelo contrário. Versículo 13, assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não ser para aquele quem tem por imundícia, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contesta teu irmão, versículo 15 do capítulo 14, já não andas conforme o amor. Em outras palavras, você menospreza teu irmão por coisa pequena? Não é assim que funciona. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha que coisa extraordinária. Fazer você olhar com um filtro para o próximo, o filtro de Cristo. A gente não é assim, gente. Algumas vezes a gente quer olhar com o nosso filtro, né? Quer pegar o indivíduo, realmente falar assim: Deus, me dê 5 segundos só com esse cidadão que eu vou resolver a coisa já. Mas aí vem o apóstolo Paulo e fala: viu, não vale a pena. Cristo morreu para aquele indivíduo. Entregue-se àquilo que Cristo fez e vive em paz com o teu irmão. Nós somos fortes, capítulo 15, verso 1, e devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. E vem as partes finais do capítulo 16, e a qual ele vai assim chamar a atenção dos nossos irmãos sobre aqueles que participaram, daqueles que estão envolvidos ao seu evangelho e à sua proclamação, e aí uma série de saudações que nós vamos ter. Ou seja, nós temos um longo caminho pela frente. Nós temos uma longa jornada a ser desfrutada. E a grande questão é como que nós poderíamos resumir esse livro numa única sentença? Como é que nós poderíamos trazer esse livro numa única frase? Talvez a melhor frase já esteja no versículo aqui destacado, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é sim o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se tem uma questão que você precisa gravar na sua cabeça é: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você tem que sair daqui realmente convicto de que Deus foi poderoso para alcançar a tua vida. Por isso que eu fiz questão de ler Salmos 93. Porque não tem uma outra realidade, não tem uma questão. Eu fico até sem palavras para poder dizer da grandeza de Deus em te alcançar, pobre pecador. Deus se importou comigo. Deus se importou com você. 7h21. E nós só entramos na introdução. Ou eu falo demais, ou Romanos realmente é muito bom. Vamos rapidinho então? Eu quero avançar nesse ponto, depois a gente pode voltar a algumas questões. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado. Paulo salienta então a razão e pela qual ele está assim sendo destacado, pela qual ele está assim sendo chamado ao Senhor, né? Ele era alguém
que conforme a gente vê lá no livro de Atos, era alguém perseguidor da igreja, era alguém que, conforme ele vai dizer lá no livro de Corinto, alguém que não deveria fazer parte dessa questão, mas aprove ao Senhor chamá-lo. Atos capítulo 13, capítulo 9 e capítulo 10 vai descrever bem essa questão do chamado dele, ali próxima à entrada de Cornélio, no texto, no assunto de Cornélio. E Paulo então vai descrever que ele não seria esse indivíduo, mas Deus, assim, através do Senhor Jesus Cristo, chamou ele. Para qual função? Para o apostolado. O apostolado aqui, hoje em dia nós temos uma conotação bem diferente do que era o apostolado. O apóstolo era o enviado do Senhor. O apóstolo era aquele que via e que era enviado para falar da graça e da salvação do Senhor. O apóstolo não era aquele que tinha um poder, não era aquele que era o destacado, muito pelo contrário. O apóstolo, ele era diferenciado porque ele saía da sua parentela e iria espalhar o evangelho a todas as outras pessoas. Então a função do apóstolo de enviado era essa. Qual era a razão? Paulo foi separado. Para qual ação? Para o evangelho de Deus. Ele sai, ele tem a responsabilidade de ser alguém enviado por Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, para falar deste evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele vai destacar esse evangelho em alguns pontos. Esse evangelho foi prometido, foi anunciado pelos profetas. Esse evangelho vem em conformidade com o anúncio dos profetas, ou seja, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, nós vamos ter um anúncio, uma palavra, uma profecia destacada em relação a esse evangelho, de maneira que o Senhor Jesus Cristo vai chamar a atenção em relação aos discípulos, dizendo: olha, os profetas queriam estar no lugar de vocês, para entender, para compreender daquilo que eles falavam que eles não entendiam. Então, quando ele escuta que o evangelho é realmente algo que Deus enviou, não era apenas naquele momento, era algo que já vinha antes. Que mensagem era essa? A mensagem do filho que nasceria da descendência de Davi. Haveria um libertador, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Alguém que viria e libertaria o homem do seu pecado. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. A base então do Evangelho se dá: Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados e dos meus pecados, mas a morte não pôde, não teve condições de segurá-lo. Jesus Cristo ressuscitou. Então, diante dessa fase, diante desse acontecimento, Jesus Cristo torna-se o Senhor de todos. Pois não venceu apenas a morte, venceu o pecado. De acordo com 1 Coríntios, Paulo vai chamar a atenção: onde está, ó morte, a tua vitória? E pecado, onde está o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu. Você pode se render a Ele por completo. Não existe poder maior, não existe promessa maior. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. É interessante, pois a ideia que Paulo vai citar aqui, recebemos a graça, é o favor imerecido. Percebam que antes do apostolado, Paulo vai chamar a atenção a respeito dessa graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom, presente de Deus. Não vem das obras para que você e eu não se gloriem. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Se tem algo que eu e você precisamos valorizar na vida, é a graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus, nós falamos pela graça de Deus, nós casamos pela graça de Deus, nós temos a nossa vida pela graça de Deus, porque pela graça de Deus nós somos transformados de dia em dia. De maneira que o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, vai sempre começar com essa tônica: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, graça e a paz a vós outros. Sempre vai ser a marca dele. Então ele descreve o seguinte: olha, eu sou alcançado antes de ser apóstolo pela graça, e também fui chamado para o apostolado, para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre digo o seguinte: é impossível alguém querer ser obediente sem fé. Mas é impossível alguém que diz que tem a fé não seja obediente. A fé me leva a obedecer.
mas eu não consigo obedecer sem fé. Eu posso até querer imitar, mas cedo ou tarde a capa cai. De maneira que uma vida de obediência ao Senhor Deus é uma vida daquele que realmente entendeu a graça do Senhor. Se não for assim, gente, nós estamos aqui brincando de ser crente. Aí alguém pergunta, pastor, é possível vencer pecado? Claro que é, Deus te deu capacidade pela graça dele. E Ele vai te ajudar a vencer. Mas se você não for um convertido antes, isso vai ser impossível. Porque você vai tentar fazer algo pela sua força. E pela sua força, filho, você não consegue. Pela sua força, filha, você não consegue. Você só consegue vencer pecado quando o Evangelho, o poder de Deus que transforma o homem, está dentro de você. Você só consegue vencer o pecado quando a graça, você compreendeu a graça de Deus. Quando você de fato entende que, todos os seus fardos, tudo que você tem na sua vida, toda a sua angústia, tudo que você veio até aqui, você fala, olha, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 7, miserável homem que sou. Deus, sem ti eu não sou nada. Eu preciso do Senhor na minha vida para transformar a minha vida por completo. Por isso que o Evangelho pregado, quando a gente faz a exposição no livro de Romanos, é algo que impacta a vida do ser humano. Porque ele não mexe apenas com a sua estrutura, é como as mensagens que nós temos por aí afora. Sabe aquela mensagem de afago, que vem e que te, olha, você é filho de Deus, você é isso, você é aquilo outro, e coloca você lá para cima. Não. Você não precisa desses afagos. Você não precisa disso. Você precisa só ser lembrado, como Judas fez. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Você só precisa lembrar de quem é Cristo na sua vida. Gente, quando eu fiquei muito impactado com a epístola de Judas, vocês vão me ver citando muito ela. Lembrar de quem é Cristo, lembrar o que Ele fez pelas nossas vidas. Lembrar a ação dEle. Parte final daquele livro, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é eterno. Você pode confiar a sua vida nele. Você não precisa ficar segurando a sua vida, alicerçado em cima dos seus dogmas, em cima da sua religião, porque a religião não vai te levar até o céu. Por fim, já encerrando, e nós vamos então encerrar também mais cedo, apesar que estamos no horário ainda, Paulo chama a atenção a todos que estáis em Roma. Roma, então, o grande império, tem assim a sua explosão realmente, o seu grande poder é na época em que Cristo nasceu, que ali se torna realmente o grande império, já tinha alcançado todo o mar Mediterrâneo, estava avançando cada vez mais. Esse império foi então o meio que Deus usou para que o Evangelho, a graça de Deus, chegasse a todos os povos, dali ele conhecido, e também chegou a mim, chegou a você. Olha que interessante, Deus é calculista, é matemático. Ele permitiu que o império e as estradas romanas, que ajudaram muito nisso, elas então ligavam um ponto ao outro e fez uma grande revolução. E o Evangelho encontra guarida exatamente neste império que tentou devastá-lo, que tentou acabar com o Evangelho, mas eles matavam 5 cristãos, surgia mais 20 cristãos. E naquela ocasião, gente, vão por mim, não era um Evangelho que as pessoas vinham para ele, e agora eu quero minha vida, e agora eu vou viver essa maravilha do que é. Não, quando você falava, vou seguir o Evangelho, meu amigo, você tinha certeza, tem 2 coisas que me esperam. Uma é a arena e a outra é o fogo. Mas como diria Policarpo, vocês podem me trazer o fogo que queima momentaneamente, mas o fogo que está destinado a vocês é o fogo eterno. Mas o que está destinado a mim é a vida eterna. Fantástico! Fantástico! Um Evangelho que trazia empolgação de caminhar, que não importava e mudava a vida das pessoas, de maneira que o apóstolo Paulo vai chamar assim, a vocês que estão em Roma, amados de Deus. Lembra que a gente falou, esse amado de Deus, não foi que vocês fizeram alguma coisa para ser amado,
Como diz João, Deus amou vocês primeiro de vocês amarem a Ele. Amados de Deus, vocês que foram chamados santos, separados, vocês fazem parte de uma novidade, de um novo normal. Vocês fazem parte de algo novo que Deus criou. Está cuidando até o retorno do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Vou chamar o ministério que já que vem à frente, enquanto a gente ora. Eu me empolgo, eu fico feliz, eu fico contente com tudo que a gente acaba de ouvir, porque eu tenho certeza de que falar dessa graça, falar desse evangelho, não pode ser algo apenas mecânico. E com certeza o nosso Deus, Ele quer usar o evangelho dele para te transformar, para te fazer um cristão melhor. E se você ainda não é um cristão, Ele quer te usar, Ele quer usar esse evangelho para te trazer a presença dEle. E eu quero orar pela sua vida nesse instante. Eu não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você levantar a mão. Mas se você entendeu que Deus te ama, e Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para demonstrar esse poder, essa oração então você pode fazê-la comigo. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, agradecidos por essa graça, agradecidos por esse evangelho, que vem de maneira, Deus, de amor sobrenatural, mudar as nossas vidas, de pecadores para filhos de Deus, de pessoas, ó Deus de amor, que não apenas têm agora o destino das suas vidas alteradas, que antes iam para o inferno, condenados por conta dos seus pecados, e agora por causa da ação do Senhor Jesus Cristo, vão para o céu. Não, o evangelho é mais do que isso, não é apenas uma mudança de endereço. O evangelho nos dá a posição de sermos participantes da tua família. O evangelho, Deus de amor, mexe com as nossas estruturas, transformando o indivíduo aqui, hoje, em um homem, ó Deus de amor, que vai fazer a diferença diante dos seus companheiros, diante da sua família. O evangelho é algo, ó Deus de amor, que veio para alcançar o pecador e para dizer a esse: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas quando vocês aprenderem a descansar em mim, confiarem em mim, confiarem no meu método, confiarem na minha solução, vocês vão então caminharem comigo, vão ter relacionamento comigo. E meu Deus, não existe nada melhor do que poder te chamar de Pai. Obrigado, Santo Deus. Obrigado pela tua grande graça e pela tua grande misericórdia. Em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.